Messi, falando nisso, né, você que foi criado ali nos moldes da chutebox, enfim, a gente sabe que sempre foi e o povo de Curitiba, né, o Muay Thai de vocês extremamente agressivo e a parte de MMA, começando com a Academia Chutebox e as várias ramificações que vieram dela, o seu caso é um deles, mas então você é um cara, a gente sabe que treinar com você faz o cara ali, você molda também naquele estilo, no aço, enfim, mas hoje em dia, lógico, os treinos não podem, historicamente, aquilo é do passado, enfim, mas eu vejo que você mantém também um pouco daquela coisa de o cara que treina com você, ele realmente vai ser um cara assim, os treinos duros, aquela coisa agressividade. Tem que ter uma coisa da modernidade, é claro, equipamento, tudo isso, mas a essência é aquela de o cara que cai na sua mão ali, se ele não for um cara guerreiro, agressivo, você intui isso na mente dele e ele acaba se tornando, né? Todo mundo da sua equipe é aquele cara que quando alguém encosta a mão, o cara fica irado por dentro, a gente vê que vocês crescem muito nessa situação. Você acha que é essencial manter essa essência também, né? De ser um cara agressivo, de ter os treinos duros também, é lógico, não igual antigamente, mas é essencial tirar o máximo do atleta e colocar ele sempre numa situação de guerra, mais ou menos, né? Concordo. Que nem eu falo, né? Como é que faz a espada, né? A espada você tem que forjar ela no aço, colocar na água gelada, depois volta, bate o ferro em cima, bota no fogo. Então só tem um jeito da espada ser construída, né? São os elementos. Com certeza o coração sempre vai ser uma coisa que eu dou muito valor. Eu gosto de olhar no olho do cara, quando o cara tem um olho de tigre ali, sabe? Que ele. Você vê que o cara tá desprendido do corpo, ele não tá nem aí o que acontece com ele. Ele quer vencer, ele quer ser o campeão, ele paga qualquer preço para isso. E sim, o cara que sabe que é meu atleta, o cara vai vir treinado de toda a área, né? Com certeza ele sabe que tanto que é muito difícil uma luta para meus atletas, que sabe que meus atletas eles aceitam combates em cima da hora e eles estão prontos para porrada. Eu boto esse chip na cabeça deles, falo, cara, a melhor oportunidade a oportunidade que você tanto busca, ela vai vir com 10 dias ou uma semana. Então vocês têm que estar sempre pronto. E a parte do lutador, que era essa parte de antigamente, né, que não os equipamentos eram menor, luva pequena, pequeno com grandão. Hoje a gente tem certos cuidados porque a gente sabe que causou alguns danos, né? Mas a gente aprendeu que não dá para sair na mão que nem comigo. No nosso treino de segunda de segunda a sexta, toda quarta-feira é o nosso treino mais forte, né? Então ali os caras vêm com luva grande, eu vou lá faço uma CPI, né? Vou confirmar as luvas deles, as caneleiras, joelheira. Aí começa sendo eles se matam. Então assim, mas dentro de uma regra, né? Então tem uma regra ali, dentro dessa regra eles têm que respeitar. E eu valorizo muito. Então eu coloco quarta-feira, tanto quando os caras vão lutar, primeiro, uma das coisas que eu falo para ele, eu falo assim para os atletas: imagine esse cara que você vai lutar agora, visitando você para lutar na tua academia quarta-feira. Lá, a visitagem de quarta-feira para treinar. Como é que esse cara ia durar com você? Pô, não ia. Agora imagine que você pode botar o cara para baixo. Além de você enfiar a mão na cara dele, você pode derrubar, botar ele para baixo. Tá ligado? Então, assim, Então, você trabalhar o mental do atleta é muito importante hoje. Eu acredito que o emocional hoje do lutador é a moeda mais forte, né? E se você consegue isso, você tem tudo. Porque hoje qualquer academia faz um bom trabalho, sabe? Hoje é difícil uma equipe fazer um trabalho ruim, porque hoje tem um monte de evento, jiu-jitsu, boxe, kickbox, aí faz os MMA, é muito fácil hoje. Hoje é muito fácil você formar um atleta, né? Mas é muito difícil você fazer a mentalidade do atleta, a mentalidade campeã, que quando ele entra no lugar, ele fala, cara, sabe aquela coisa do eu sou merecedor? Eu falo assim, tem dois pensamentos, né? Eu vou falar isso e você vai entender. O craque, né? Eu quero trabalhar na cabeça do atleta que ele tem que ter a mentalidade do craque. Qual que é a mentalidade do craque? Vamos pegar ali um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi. Como que os caras se posicionam no jogo? Sempre vai ter um cara marcando ele, mas eles fazem de tudo para sair do cara, para o cara não marcar ele, para ele sair do cara, e ele faz de tudo para pegar a bola, ele quer ficar o máximo de tempo possível com a bola, né? Então o que é isso? Ele quer aparecer, ele não vê a hora de lutar, ele chega, ele fala, por favor, pro treinador, me bota para lutar, eu quero lutar, eu quero. O cara ele come, treina, o cara precisa. Então essa mentalidade o cara tem que ter, que ele tem um tempo curto para explodir, para dar certo, e ele tem que fazer valer a pena essa jornada dele. Aí tem um outro tipo de jogador,
que é o cara que fica escondido do cara, deixa o cara ficar marcando ele, e quando pega a bola já toca. Ele quer ser campeão, ele quer chegar lá, mas não é tão expressivo como o cara de lá. Então a mentalidade dele é limitada. Esse cara, quando tá aqui, que é o cara que não fica fugindo do cara que fica marcando ele, esse cara é o perfil do cara que só quer chegar no UFC. Ah, eu só quero chegar no UFC, tá bom, já cheguei aqui, tá bom. Agora, o outro cara que pensa igual os craque, esse cara ele vai fazer história, que é o cara que tem a cabeça grande, o cara pensa, ele vê ele chegando de Porsche, ele vê ele comprando a casa da mãe dele, ele vê ele de verdade. Uma coisa é ele pensar, uma coisa é ele realizar na cabeça dele, tipo, igual um arquiteto quando vê um terreno se vazio, fala, cara, eu já vi tudo aqui, ó. Na cabeça dele a obra já está feita. Então eu vejo que tem esses dois tipos de atleta e a gente tem que trabalhar todo mundo com essa cabeça. O atleta não pode ter vergonha, ele não pode ser. E a nossa cultura do Brasil tem muito disso, né? Desse coitadismo, né? Ah, eu não mereço aquilo, ah, é pecado isso, ah, isso aí. Porra, bicho. Dá certo e depois ajuda os outros, tá ligado? É que nem eu vejo esse monte de gente fazendo projeto social e o cara ferrado. Falou, não, você tem que dar certo para você poder, teu projeto social nunca quebrar, sempre dar certo. Agora, se você pega tenha lá, tem um dinheiro para você viver, daí você pega lá metade desse dinheiro para projeto social, não estou falando que é errado, estou falando dessa forma é muito mais fácil o teu projeto social deixar de existir do que você fazer o jeito. Qual que é o jeito certo? Você tem que dar bem, tem que dar certo. Aí você deu certo, aí você começa a ajudar as pessoas, né? Para você falar agora, isso aqui, ó, nunca vai quebrar esse projeto social, sempre vai existir. Agora, diferente do que você. Daí você quebra a tua vida, daí você quebra o projeto, daí você quebra os dois. Então é mais fácil você dar certo para depois ajudar o próximo. Então eu vejo assim que o lutador, a nossa cultura é uma cultura, não é todos, mas é uma cultura que eu tento mudar sempre quando eu posso, que o atleta deixa trabalhar na cabeça dele, vem aqui, pensa assim, faz assim, cabeça dura, depois dos 30 tem filho, depois dos 30 casa, cara, é tanto pensamento que o cara tem que ser o mais egoísta possível do mundo ali. A verdade é essa. Não tem curva na conversa. Ah, eu já tenho filho. Não estou falando que você vai deixar de ser campeão por causa disso. Só estou falando que a partir do momento que você tem um filho, que você casa, que você bota muita coisa na frente, você já não é. A luta não é mais prioridade na tua vida. Vai ter um filho, vai ter uma esposa, vai ter uma casa, vai ter um aluguel, vai ter um negócio. Aí vai ver quando vai ver, cara, qual que tem que ser a tua prioridade? A tua mochila, a tua luva e teu kimono ali. Bom, qual que tem que fazer? É isso. Tem que dormir embaixo do ringue, dorme. Tem que fazer não sei o quê, trabalhar de segurança. Cara, você não pode quebrar esse momento. Óbvio que tem o cara que tem tudo isso que eu te falei, que é casado, que tem filha, que não sei o quê. Mas que esse cara, para mim, ele é um super atleta. Ele é um super humano. Esse cara, ele faz 10 vezes a mais que esse cara aqui, que só se preocupa com a mochila. E eu, como estou do outro lado, que eu cheguei onde eu queria chegar, pensando exatamente dessa forma, realizei meu sonho, lutei no K1, lutei com os melhores nomes que tinham no momento, e falei, cara, como é que eu cheguei? Cheguei pensando assim, nunca vendi meu sonho, tive oportunidades de vender meu sonho, nunca vendi, podia dar aula fora, poderia ter me desviado por projetos de aluno com emprego, alguém querendo dar emprego, fazendo tal coisa. Eu falei, não, ei, sou lutador, vou aqui até o final, vou dar certo, vai dar certo, mesmo tendo algumas derrotas, falei, não, vou dar certo, fui lá, eu cheguei na minha parada, sabe? Então eu realizei, falei, opa, como é que eu cheguei lá? Aí eu conto o meu caminho. É que nem eu vi um cara falando hoje. Para que servem os campeões? Para você se modelar a eles. Teste que você vai modelar ele, vai ver aquilo e vai colocar o que você é dentro dele. Então você vai fazer uma mistura, vai pegar umas coisas boas dele. Então eu tenho muita coisa boa para poder acrescentar na vida do atleta, porque eu sempre me interessei nisso, sempre vivi muitos bastidores, então eu entendo bem a mentalidade deles, o medo, as frustrações. Então, assim, quando eles falam comigo, cara, eu quero várias coisas assim que muitas das vezes para muita gente é boa, mas tem gente que daí às vezes não quer, ou tem gente que já quer outro perfil. Tem gente que já quer aquele perfil que às vezes o cara minta, que o cara fala que tá tudo bem, que o cara não enfrenta aquilo, né? Então eu enfrento, eu converso, mas jamais, que nem eu falo para meus atletas, meu papel nunca é diminuir ninguém, mas a gente tem que conversar sobre as dores. Tem que falar as paradas, ó, perdeu por isso, perdeu por aquilo. Pô, ganhou, mas não ganhou bem. Então a gente nunca, sabe, a gente tem que ser realista, mas o atleta, não todos, mas muitos, é aquela parada do não é atleta, o artista, né? Que eu falo que o atleta é um artista, ele é igual um músico, né? Então ele, na cabeça dele, ele vai subindo o cargo dele, ele começa a ficar grandão. Se não tem alguém para, ops, vem cá,
abaixa, calma. Um jardineiro, né? Que aí que entra o trabalho do mestre, né? Falou, calma, cara, ei, foco lá, ainda não chegamos lá. E o cara já tá naquela. Aí que você vê o cara sai da equipe, o cara vai para outro lugar, o cara começa a voar, o cara começa, ele perdeu toda aquela base que fez ele chegar lá, que daí ele se deslumbrou com o mundo, né? Aí começa a viajar, começa a fazer umas paradas, daí quando vê o cara tem menos tempo de treino, tá mais preocupado com a internet, daí ele fica aí perto. Eu já vi vários atletas, não vou citar nomes, né? Que, que perderam o caminho por causa da cabeça de artista ali, de não ter escutado a base dele, agora eu sou meu mestre, agora eu faço meu caminho, né? Eu acho que quando eu falo ninguém é campeão sozinho, a gente tem que chegar nesse conceito sempre, né? Eu falo meus atletas, a gente é sócio de um sonho. Se você vê que eu estou errando, vamos conversar. E se eu ver que você está errando, a gente vai conversar, até sócio. O meu objetivo maior é ver teu braço erguido no final. Eu vou fazer de tudo. E muitas vezes eu quero mais. Com certeza, a maioria das vezes das lutas eu quero mais que você. Tá ligado? Porque eu acredito mais em você. Eu vejo todo dia aqui o teu potencial. E daí daqui a pouco eu vejo uma luta, você lutando mal, eu falo, opa, como isso? Não, vamos, pode dobrar a posse, pode treinar mais isso, aquilo. Então, o nosso papel do treinador é sempre deixar o atleta incomodado, mas no bom sentido, né?